E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no Fé em Letras. Hoje a gente vai se aventurar pela mente de um dos personagens mais intrigantes da história, Jesus Cristo. Opa. É isso aí. E para nossa aventura de hoje, a gente vai usar como mapa o livro Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre dos Mestres, do Augusto Cury. Já vou avisando, esse livro não é só mais um estudo religioso tradicional, não. A obra do Cury tem conquistado todo mundo. Universidades, empresas, até consultório de psicologia. É verdade. Para me ajudar a entender o que faz essa análise de Cristo tão especial, eu confio em expert no assunto. Juntos a gente vai descobrir o que fez a inteligência de Cristo ser tão poderosa, tão atemporal, mesmo para quem não segue nenhuma religião. É isso aí. Vamos nessa. Mas antes de começar, Não esqueçam de dar aquele like para ajudar o canal a crescer e seguir a gente para não perder nenhum episódio. E ativar as notificações para saber quando tem conteúdo fresquinho. Claro. Compartilhem esse episódio com os amigos e deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam que a gente analisasse. A sua participação é super importante para a gente, para o Fé em Letras continuar crescendo. Com certeza. Beleza. Então, voltando ao livro. Logo de cara, o Cugy já solta uma bomba. Ele diz que se Cristo vivesse hoje, causaria um terremoto na ciência. Uma revolução? Imagina só. Psiquiatria, psicologia, medicina, tudo seria questionado e revolucionado pelos ensinamentos de alguém que viveu há mais de 2000 anos. Pois é. Como assim? É de explodir a cabeça, né? O Cury nos desafia a imaginar Cristo no mundo moderno, participando de congressos científicos e debatendo com intelectuais e, quem sabe, até dando palestras no TED. Nossa. Mas o mais incrível é que quando a gente analisa os ensinamentos de Cristo a fundo, percebe que ele realmente abordou temas como ansiedade, o sentido da vida. Séculos antes da ciência, se quer começar a estudá-los. é sério. É. E tem uma frase no livro que é de arrepiar. Cristo era tão sofisticado em sua inteligência que fazia psiquiatria e psicologia preventiva quando essas nem ensaiavam existir. É sério. O cara era tipo um precursor da saúde mental. Totalmente. Imagina só. Cristo falando sobre ansiedade numa época em que essa palavra nem existia. Ele já falava da importância de gerenciar os pensamentos, de não se deixar dominar pelas preocupações, de viver o presente, conceitos que a psicologia moderna levou séculos para sistematizar. Caramba. Ok, já entendi que Cristo era um gênio à frente do seu tempo. Mas e essa história de que ele abalaria um congresso internacional de psiquiatria? Como assim? O Cury nos transporta para um congresso médico, com especialistas renomados do mundo todo debatendo a depressão, um dos maiores males da atualidade. De repente, Cristo surge no palco e afirma ter o segredo para a felicidade plena. Aí, meu amigo, é a Virgínia cara dos piatas. Oh. Felicidade plena. Mas a gente está aqui debatendo antidepressivos de última geração. Exatamente. Que loucura. E para completar, o Kitty coloca mais lenha na fogueira com uma frase poderosa. Suas metas em relação ao prazer e ao sentido existencial são tão elevadas que representam um sonho ainda não sonhado pela psiquiatria e pela psicologia do século XXI. Ou seja, Cristo, com seus ensinamentos simples e profundos, propunha um nível de bem-estar que a ciência moderna ainda busca alcançar. É ou não é de explodir a cabeça? Nossa, Cury é mestre em nos provocar, né? Mas além da felicidade, o que mais Cristo pregava aqui de encontro com essa revolução interior que ele propunha? Cristo batia muito na tecla de que a mudança social duradoura só acontece a partir da transformação individual. Ele não queria apenas mudar as leis ou as estruturas, mas sim transformar o ser humano por dentro. Faz todo sentido. É como se ele dissesse: de que adianta mudar as leis se as pessoas continuarem com os mesmos vícios, as mesmas dores, a mesma falta de amor? É tentar apagar incêndio com gasolina, né? Exatamente. E tem uma frase do livro que resume bem essa ideia. Seu projeto era insidioso. Ele expressava que primeiro o interior, ou seja, o mundo dos pensamentos e das emoções, deviam ser transformados. Caso contrário, a mudança exterior não teria estabilidade, não passaria de mera maquiagem social. Para Cristo mudar o mundo, começava por mudar a si mesmo. Ele realmente ia fundo na questão, sem soluções superficiais. E por falar em fundo, como ele via a memória? Pelo que eu entendi, não era só um arquivo de informações, mas algo muito mais poderoso, né? Você tem toda a razão. Enquanto o sistema tradicional de ensino muitas vezes foca na decoreba, Cristo via a memória como um canteiro de dados para a construção de pensamentos. Ele não queria formar repetidores de informações, mas pensadores livres e criativos, capazes de usar as experiências do passado para construir um futuro diferente. Interessante. Para ele, a memória era viva, dinâmica, em constante transformação. E como Cristo usava essa arte de pensar à prática? Como ele ensinava seus discípulos? Cristo era o mestre das perguntas. Ele instigava dúvida, usava histórias para provocar reflexões e conduzia seus discípulos a pensarem por si mesmos. Ele não dava respostas prontas, mas despertava a curiosidade, a sede por conhecimento. Que contraste com a educação tradicional, né?
Em vez de um professor despejando informações, Cristo era um guia que conduzia seus discípulos numa jornada de descobertas. Isso. E como esse método se compara com a forma como usamos a memória hoje, por exemplo, nos computadores? É uma ótima pergunta. Enquanto nos computadores a memória é um local de armazenamento passivo de dados, Cristo via a memória humana como um espaço dinâmico de criação. Ele entendia que as experiências, as lembranças, as emoções, tudo isso se mistura e se transforma dentro de nós, gerando novos pensamentos, novas ideias, novas perspectivas. Nossa. E como ele fazia para ativar essa criatividade toda? Tinha algum método secreto? A fórmula secreta de Cristo era a arte do diálogo, da provocação. Ele usava parábolas, metáforas, imagens vívidas, tudo para estimular a mente dos seus discípulos. Ele não queria seguidores passivos, mas pensadores críticos, capazes de questionar, de duvidar, de ir além das aparências. Realmente era um método inovador. E essa história de Cristo lavando os pés dos discípulos. O que esse gesto tão inusitado para a época revela sobre a sua inteligência. Esse episódio é simplesmente emblemático, imagina a cena. Cristo, o mestre ajoelhado diante de seus discípulos lavando seus pés, um ato considerado humilhante naquela época, realizado por um líder que era seguido por multidões. De quebrar todos os paradigmas, né? Um líder servindo seus seguidores, que reviravolta. E que lição poderosa de humildade. Cristo, mais uma vez, subverte as expectativas. E nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir, em se doar, em se colocar no lugar do outro. Ele não se prendia aos títulos ou à hierarquia, mas agia com compaixão e amor. Realmente inspirador. Mas além da humildade, o que mais podemos aprender com a inteligência de Cristo sobre os relacionamentos humanos? Ele sempre colocava o amor ao próximo em primeiro lugar, né? Sim, e para ele o amor se manifestava de forma prática. Através da amizade, do cuidado, do apoio mútuo, Cristo sempre enfatizava a importância de construir laços genuínos, de estar presente na vida das pessoas, de oferecer suporte nos momentos difíceis. Ele era um amigo que todos nós gostaríamos de ter, né? Mas e essa história de amar os inimigos? Como entender e principalmente como colocar em prática esse ensinamento tão radical? Essa é, sem dúvida, um dos maiores desafios deixados por Cristo. Ele ia muito além do ame aqueles que te amam. Ele nos convida a perdoar, a ter compaixão, a entender as dores e as motivações daqueles que nos feriram. Uau, que desafio, é como tentar apagar o fogo com mais fogo, né? Mas como é que a gente consegue perdoar quem nos machucou? É humanamente possível. É difícil ser. Mas Cristo nos mostra que o perdão é a única forma de romper o ciclo de violência e de ódio. Ele nos convida a olhar para o outro com compaixão, a tentar entender suas motivações, a perdoar suas falhas, assim como nós também precisamos ser perdoados. Que lição poderosa. Só voltando à ideia da inteligência de Cristo, tem um ponto que me fascina. A coragem que ele tinha de romper com as convenções, de desafiar as normas sociais, mesmo quando isso colocava em risco. É verdade. Lembra que na primeira parte a gente falou sobre como Cristo subverteu a hierarquia ao lavar os pés de seus discípulos? Que exemplo incrível de humildade. É. Mas me conta, teve outro momento fora da caixa que marcou a história? Vários. Mas um que me vem à mente agora é quando Cristo confrontou a hipocrisia dos líderes religiosos da época. Ele denunciava abertamente a corrupção e a falta de compaixão deles, sem medo das consequências. Que atitude ousada. Mas como ele fazia isso? Ele era do tipo que subia no palanque e começava a protestar. Imagina Cristo esbravejando de jeito nenhum. Ele era estratégico. Usava a ironia, o sarcasmo e perguntas inteligentes para desmascarar a falsidade e a arrogância dos poderosos. Ele é um mestre na arte de expor a verdade, né? É. Mas me diz, teve alguma vez que ele se exaltou? Que perdeu paciência? É difícil imaginar Cristo perdendo a calma, né? Ele era conhecido por sua serenidade, sua paciência, sua capacidade de perdoar. Mas é claro que, como ser humano, ele também devia ter seus momentos de frustração, de tristeza, de raiva. Verdade. Afinal, ele era humano, né? Sim. Mas o que o diferenciava era a forma como ele lidava com as emoções, sem se deixar dominar por elas. Ele não revidava as ofensas com mais violência, não alimentava o ciclo de ódio. Exatamente. E isso é uma grande lição para nós. Como lidar com as emoções de forma saudável, sem se deixar levar por impulsos negativos. Cristo nos mostra que é possível sentir raiva, tristeza, medo, sem se tornar prisioneiro desses sentimentos. Ele era o mestre do autocontrole. E por falar em relacionamentos, no livro, o Cury fala sobre como Cristo era o mestre na arte de fazer amigos. Como ele conseguia se conectar com as pessoas de forma tão profunda. Cristo era um mestre em construir pontes, em criar laços de amizade genuínos. Ele se interessava pelas pessoas, as ouvia com atenção, as compreendia e as acolhia sem julgamentos. Ele era o tipo de amigo que está sempre presente, que te escuta sem te interromper e te dá um abraço apertado quando você mais precisa, né? Mas... e os inimigos? Ele também era amigo dos inimigos. E essa é a grande sacada de Cristo. Ele nos ensinou que o amor não se limita aos nossos amigos e familiares, mas se estende a todos, inclusive àqueles que nos consideram inimigos. Lembra daquela frase? Amai os vossos inimigos. Sim. Mas como colocar isso em prática? É humanamente possível amar quem nos faz mal. É um desafio enorme, sem dúvida.
Mas Cristo nos mostra que é possível romper o ciclo do ódio, da vingança, do ressentimento, através do perdão, da compaixão, do amor incondicional. É como se ele dissesse: olha, eu sei que você está sofrendo, que você foi ferido, mas não deixe que a amargura te domine. Liberte-se desse peso e siga em frente com o coração leve. Ele realmente era diferente. Mas voltando à questão da inteligência, lembra que na primeira parte a gente falou sobre a visão de Cristo sobre a memória. Ele não a via como um depósito de informações, mas como um terreno fértil para o cultivo de novas ideias. Como ele usava a memória para fortalecer a inteligência e a sabedoria. Para Cristo, a memória era um campo vivo, em constante transformação. Ele usava as experiências do passado para gerar aprendizado, para estimular a criatividade, para construir um futuro melhor. Ele nos ensina a ressignificar as experiências, extrair delas aprendizados e usá-las como combustível para o nosso crescimento. Então, para ele, a memória não era algo estático, mas um processo dinâmico que nos ajuda a evoluir. E como ele fazia isso na prática? Ele dava tipo uns cursos de memorização. De jeito nenhum. Cristo era um mestre em usar histórias, parábolas e metáforas para conectar o passado com o presente e extrair lições valiosas das experiências vividas. Ele transformava acontecimentos do dia a dia em ensinamentos poderosos, capazes de tocar o coração das pessoas e inspirá-las a viver de forma mais plena e significativa. Ele era um mestre em usar a linguagem para despertar a consciência. E, como bom comunicador, ele devia saber se adaptar a diferentes públicos, né? Com certeza, Cristo era um mestre da comunicação, um comunicador. Ele usava a linguagem de forma criativa, adaptando seu discurso ao público que o ouvia. Ele falava de forma simples e direta, mas ao mesmo tempo profunda e tocante, usando imagens e exemplos que todos pudessem entender. Então era tipo um storyteller. Usava a narrativa para transmitir seus ensinamentos e tocar o coração das pessoas. Exatamente. Ele era um mestre em usar recursos como a ironia, o humor e a provocação para manter as pessoas atentas e fazê-las pensar. Ele não queria apenas transmitir informações, mas tocar a alma, despertar consciências. Ele realmente era um mestre. Mas e aí, como podemos aplicar os ensinamentos de Cristo em nossas vidas? Como sermos mais inteligentes, mais sábios, mais compassivos no mundo moderno, com toda a sua correria, suas pressões, suas tentações? Essa é a grande questão, não é? Como sermos mais como Cristo num mundo que muitas vezes nos leva para o caminho oposto. Como conciliar a busca por sucesso, por realização pessoal, com a compaixão, a generosidade, o amor ao próximo. Há um desafio e tanto. Como cultivar a inteligência, a sabedoria e a compaixão de Cristo em nosso dia a dia? Por onde começar? Acho que o primeiro passo é reconhecer que não somos perfeitos, que vamos errar muitas vezes ao longo do caminho. Mas o importante é ter a humildade de reconhecer os erros, aprender com eles e tentar fazer diferente da próxima vez. E, claro, buscar inspiração em Cristo, no seu exemplo de amor, de compaixão, de perdão. Mas como fazer isso na prática? Tem algum manual de instruções? O manual de instruções é o próprio Evangelho. É lá que encontramos os ensinamentos de Cristo, sua sabedoria, sua visão de mundo. E, claro, existem muitos livros, como o do Augusto Cury, que nos ajudam a aprofundar o conhecimento sobre Cristo e seus ensinamentos. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, fica a dica. Leiam Análise da Inteligência de Cristo, o mestre dos mestres. É uma leitura transformadora que nos faz repensar a nossa própria vida, os nossos valores, a nossa forma de ver o mundo. E quem sabe nos inspira a sermos um pouquinho mais como Cristo no nosso dia a dia. E antes de partirmos para a parte final do nosso mergulho, não esqueçam de deixar aquele like esperto, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. Sua participação é fundamental para o Fé em Letras continuar crescendo e levando conhecimento e inspiração para mais pessoas. E deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam que a gente analisasse. No próximo episódio, vamos concluir nossa análise da obra do Augusto Cury, explorando outros aspectos fascinantes da inteligência de Cristo. Até lá. E você sabe, quando a gente fala da inteligência de Cristo, a gente não pode deixar de lado a incrível capacidade dele de lidar com as emoções. Ele era o mestre da inteligência emocional, séculos antes desse termo sequer existir. Olha só, Cristo, o precursor da inteligência emocional. Mas como ele demonstrava essa maestria na prática? O que o diferenciava das outras pessoas? Em momentos de extrema pressão, Cristo mantinha a calma. Ele controlava seus impulsos, demonstrava compaixão até pelos seus algozes e perdoava aqueles que o traíram, o condenaram. É realmente impressionante. Ele era serenidade em pessoa, mesmo diante da injustiça e da violência. Mas como ele desenvolveu essa capacidade? Ele era tipo um monge zen que meditava horas a fio. Cristo nos ensina que a inteligência emocional não se trata de reprimir as emoções, mas de acolhê-las, reconhecê-las, compreendê-las e aprender a lidar com elas de forma saudável. Ele nos mostra que é possível sentir raiva, tristeza, medo sem se deixar dominar por esses sentimentos. É como se ele dissesse: ei, essas emoções fazem parte da experiência humana. O importante é não deixar que elas te controlem. É como surfar na onda das emoções, sem se afogar nelas. Mas me conta como podemos cultivar essa inteligência emocional em nossas vidas. Tem algum truque?
alguma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, mas existem práticas que podemos cultivar no dia a dia. O autoconhecimento, por exemplo, é fundamental. É preciso olhar para dentro de si, entender suas próprias emoções, seus gatilhos, seus padrões de comportamento. A partir daí, a gente pode começar a trabalhar para mudar o que não nos faz bem. É como se a gente fizesse uma faxina interna, né? Identificando os pensamentos e as emoções que nos atrapalham e abrindo espaço para cultivar sentimentos mais positivos, como a compaixão e o perdão. Exatamente. Esses sentimentos são como antídotos para a raiva, o ressentimento, a amargura. Quando a gente cultiva a compaixão, a gente consegue se colocar no lugar do outro, entender as suas dores e as suas motivações. E o perdão nos liberta do peso da mágoa, nos permite seguir em frente com o coração mais leve. E o livro do Augusto Cury, ele nos dá dicas práticas de como desenvolver essa inteligência emocional. A gente fala sobre isso. O livro é um mergulho profundo na mente humana. Ele nos ajuda a entender os mecanismos da mente, a identificar com os nossos padrões emocionais e a desenvolver estratégias para lidar com as emoções de forma mais saudável. É como ter um mapa para navegar pelas turbulências da vida. Então, além de nos inspirar com a inteligência de Cristo, o livro também nos dá ferramentas para sermos mais inteligentes emocionalmente. Que incrível. Exatamente. E essa é a grande beleza da obra do Cury. Ele nos mostra que a inteligência de Cristo não é algo distante, inacessível, mas sim um modelo que a gente pode seguir, um caminho que a gente pode trilhar. É como se ele nos dissesse, olha, você também pode ser assim, você também pode desenvolver essa inteligência, essa sabedoria, essa compaixão. Parece que o livro nos convida a sermos mais como Cristo, a cultivarmos a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua compaixão. Mas como fazer isso em um mundo tão cheio de desafios? Como sermos mais justos, mais amorosos, mais pacientes em um mundo que muitas vezes nos coloca à prova? É um desafio e tanto eu sei. Mas acredito que se a gente começar por nós mesmos, se a gente se esforçar para ser um pouco melhor a cada dia, já estaremos fazendo a nossa parte. É como plantar uma semente. Ela pode parecer pequena e frágil no início, mas com cuidado e atenção ela pode se transformar numa árvore frondosa, forte. E essa transformação começa dentro de cada um de nós, né? É uma jornada individual, mas que pode impactar o mundo ao nosso redor. É como se cada ato de gentileza, cada palavra de conforto, cada gesto de amor fosse uma pequena faísca que juntas podem iluminar a escuridão. Exatamente. E o livro Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre dos Mestres, é um convite para essa jornada de transformação. Ele nos mostra que a inteligência, a sabedoria e a compaixão de Cristo não são dons sobrenaturais, mas sim qualidades que a gente pode cultivar em nós mesmos. Que mensagem inspiradora. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, fica a dica. Leiam Análise da Inteligência de Cristo, o Mestre dos Mestres. É uma leitura transformadora que nos faz repensar a nossa própria vida, os nossos valores, a nossa forma de ver o mundo. E chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pela mente de Cristo e que se sintam inspirados a cultivar sua inteligência, sua sabedoria, sua compaixão em suas próprias vidas. E não esqueçam, deixem aquele like esperto, sigam o canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com os amigos. A sua participação é fundamental para o Fé em Letras continuar crescendo e levando conhecimento e inspiração para mais pessoas. E deixe nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam que a gente analisasse. Até o próximo episódio com mais reflexões e descobertas.